glória a Deus. Meus irmãos, eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui na presença de Deus para juntos nós cultuarmos ao Senhor mais uma vez, adorarmos ao nosso Deus. Hoje sendo o primeiro dia da semana, que é o domingo, não é? A semana se encerra amanhã, ou seja, se encerrou ontem e começa uma nova semana a partir de hoje, que é o domingo. Agradecemos a Deus porque concluímos mais uma semana e estamos iniciando outra semana. E não tem nada melhor do que nós iniciarmos a semana na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é assim? As pessoas, hoje é domingo, as pessoas muitas vezes começam na sexta-feira, emenda a madrugada da sexta, aí acha pouco, passa o dia do sábado, emenda o sábado de madrugada, acha pouco, aí passa o domingo, esquece que vai trabalhar na segunda-feira, emenda a madrugada do domingo, na segunda-feira, para não ir trabalhar, mata a mãe, o pai, o marido, o filho. Tem uns que a cada semana mata um. Eu me lembro que um dia o encarregado perguntou para alguém na empresa, alguém chegou e disse: olha, eu não vim tal dia porque parece que foi a mãe ou foi a tia que tinha morrido. Aí o encarregado disse assim: mas a tua tia já morreu a semana passada, morreu de novo. Eita, não foi minha tia não, esqueci, troquei. Então mentira, né, irmãos? E nós começamos e terminamos na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tem coisa melhor Jesus, obrigado. do que terminarmos os nossos dias na presença do Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavra nesta noite. Por favor, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. Números, capítulo de número 12. Números, capítulo 12, a partir do verso de número 1, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, verso 2: porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa palavra, tratando-se a respeito de 3 personagens terrenos: Moisés, Arão e Miriam. E aí entra
o quarto personagem principal da narrativa, que é Deus. Quando Deus ele entra na conversa, ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Não é assim? No seu devido lugar. O problema aqui de Arão e Miriam, mas de acordo com o texto, se nós formos seguir uma ordem, quem deu início à conversa de falar mal de Moisés? Quem? Miriam. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, ou seja, falaram mal. Só que Moisés, ele tinha uma comunhão muito estreita com Deus. E Miriam esqueceu esse detalhe. Aleluia. Quando se tem uma comunhão estreita com Deus, escute bem a palavra, não precisa fazer nada, porque quem faz é Deus. Oh, glória, aleluia. Glória a Deus. É assim ou não? É assim. Miriam falou contra Moisés, ou seja, falou mal de Moisés, e ainda induziu seu irmão Arão. De acordo com o texto, o problema aqui era entre o quê? Entre os três, mas entre o quê? Entre família, entre irmãos. Duas coisas estavam acontecendo aqui. Primeiro, eles questionaram qual foi a primeira fala de Miriam contra Moisés. Por causa de quê? Por causa da mulher cuxita. Por que cuxita? Porque era de Cush, da região da África. Existem duas versões o porquê que eles falaram mal. Alguns historiadores dizem, e eles não chegam a uma conclusão, que provavelmente não é certo, a Bíblia não diz isso, mas existe uma discussão teológica que diz o seguinte, que provavelmente essa mulher cuxita poderia ser uma outra mulher que Moisés adquiriu no seu trajeto lá no deserto. E a outra questão também pode ser que Miriam estivesse com racismo, porque a mulher, ela era negra, ela era de Cush, e Cush ficava na África. Então Miriam poderia naquele momento estar questionando não simplesmente o fato de Moisés estar com aquela mulher, mas a questão da cor. Havia uma possibilidade. Mas além disso, tem uma coisa aí que eu quero que as irmãs tentem identificar para a gente concluir. Qual foi a segunda questão que eles disseram, falaram? Isso aqui representa o quê? A gente tem que entender o texto. Eles disseram, primeiro falaram da mulher cuxita, não foi assim? Segundo, eles questionaram o fato de o Senhor só usar Moisés. Poxa, Deus só usa ele. Isso fala de quê, irmãs? Inveja e ciúme.
Primeiro, inveja. A inveja é o desejo, muitas vezes violento, de possuir aquilo que pertence a outro. Às vezes não é um simples desejo, às vezes é um desejo violento. E segundo, o ciúme. Aí nasce logo a indiferença. Não é assim? Tem pessoas que ficam indiferentes com você por dois motivos: por inveja e por ciúme. Inveja porque quer ter o que você tem e não tem. E ciúme porque olha para você e você a cada dia vai progredindo e aquela pessoa não sai do canto. Isso na esfera espiritual ou na esfera material. Aleluia, glória a Deus. E o grande problema de Miriam foi falar mal da pessoa errada. Porque quando elas falaram mal de um homem que ele poderia ter a falha que ele tivesse, mas ele tinha intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus. O grande problema é esse. Eu vejo nas redes sociais um bando de sem noção. Isso é no Instagram, isso é no YouTube, isso é no Facebook, é TikTok, e tudo que é ok da vida. Aí o irmão ou a irmã cometeu uma falha, aí bota assim lá no vídeo: bomba, 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 fulano tá desgraçado. Qual é a moral que o ser humano tem para estar falando do outro? Tem algum ser humano que tem alguma moral para isso, irmão? Se tiver, me diga, porque eu não conheço. Qual é a credibilidade que um ser humano tem de estar difamando ou falando mal do outro? Alguém tem essa credibilidade? Tem não, irmão. Tem não. E quando eles falaram mal de Moisés, sabe quem foi que apareceu na conversa? Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor disse assim: sai os três para fora que eu quero conversar com os três. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: escute o que eu vou lhe dizer aqui nesta noite. Não se preocupe. Deus vai colocar cada coisa no seu devido lugar. Deus vai chamar cada um para uma conversa e é Ele quem vai resolver a questão. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Jesus. E quando foram chamados, que Deus fez vir a lepra sobre Miriam, a Bíblia diz que naquele momento Moisés intercedeu por ela, mas Deus disse: não, ela vai ficar leprosa o tempo necessário. É 7 dias. Era em torno de 7 dias mais ou menos fora do arraial, até que a pele dela volte ao normal. Mas ela vai pagar o preço da ação dela. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos cubra com o seu sangue. Pastor, que palavra é essa? Não sei, Deus me deu assim na hora, Deus veio na minha mente. Mas antes de criticarmos, falarmos mal ou apontarmos alguém, faz o seguinte: dá uma vasculhada antes na tua história, dá uma olhada, faz uma retrospectiva, veja se você tem condições de ao menos abrir a boca para falar algo contra alguém ou alguma coisa, porque ninguém tem. Ninguém tem. E que Deus continue abençoando a igreja e que nós possamos jamais entrar no caminho de Miriam e Arão. Arão provavelmente foi induzido pela irmã,
que tem aquelas pessoas que chamam assim, Maria vai com as outras. Tem gente que está no meio de um rolo, de um tumulto, quando alguém pergunta assim, você está sabendo? Não, eu estou aqui, mas não estou sabendo nada. Mas está metido no meio. E a Bíblia fala que em uma ocasião, as pessoas que se infiltravam no meio de um problema que nem sabia nem por que estava ali. Mas que a mão de Deus continue estendida sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.